Oi pessoal, a gente fez um vídeo há umas semanas atrás sobre o efeito das eleições no Brasil em termos de imigração, principalmente para brasileiros nos Estados Unidos. Agora nós vamos fazer um vídeo sobre o resultado das eleições de meio termo nos Estados Unidos, o que isso pode impactar para vocês brasileiros que tentam imigrar. Fiquem ligados. Então, pessoal, acabamos as eleições de meio termo nos Estados Unidos, as Midterm Elections, e para quem não sabe isso, é a eleição que acontece no meio do mandato do presidente, que são 4 anos, então o presidente tem 4 anos de mandato, e aí 2 anos depois tem sempre uma eleição. Então, a eleição que às vezes tem deputados, senadores, governadores, secretário de Estado de alguns estados, e alguns outros cargos, prefeito de algumas cidades. Então, geralmente são eleições que tem tudo que as outras eleições têm, menos a parte presidencial. Então, não tem presidente nessa parte agora, só daqui a 2 anos. A eleição de meio termo, esse ano, foi muito importante por vários motivos. A gente vai falar sobre alguns aqui e você vai saber como isso pode impactar a sua talvez, forma de se legalizar para quem não está aqui na situação legal, e dar outros benefícios para quem quer imigrar para os Estados Unidos. Nessa eleição, primeiro a gente sabe que, geralmente, tradicionalmente, tá, eu não estou falando aqui da parte política, eu não estou falando de política nesse momento, mas vocês sabem que, teoricamente, historicamente e praticamente, quando a gente fala de favorecer imigrantes, a gente está falando do Partido Democrata. E quando você fala de desfavorecer imigrantes ou limitar a imigração, a gente está falando de Partido Republicano. Isso assim, claro que tem exceções de um partido no outro, que pode mudar de opinião, mas assim, 99% em um, 99% no outro. Então, não é uma coisa que a gente deve considerar muito. Os democratas hoje, antes das eleições de meio termo, os democratas tinham a Casa Branca, que é o presidente Joe Biden, temos o controle no Senado, porque temos 50 votos e os republicanos têm 50 votos, então são 50-50, e aí os democratas, como tem a Casa Branca e tem o vice-presidente, a vice-presidente no caso, temos então o voto de desempate, que seria 51. Então seria 51-50 se a vice-presidente tiver que vir e votar numa sessão do Senado. Na Câmara de Deputados, nós temos aí 435 assentos, ou posições, e os democratas têm uma margem mínima hoje, se eu não me engano são 8, 10 votos só de maioria. Mas nessa eleição de meio termo agora, estavam prevendo, né, os posters, né, o pessoal que faz a pesquisa de opinião, essas coisas e tal, eles estavam prevendo que teria uma onda vermelha. Onda vermelha quer dizer fazendo menção ao Partido Republicano, que geralmente a gente usa a cor vermelha. Então seria uma onda vermelha que iria tomar assentos no Senado e tomar assento na Câmara de Deputados e iria dar ao Partido Republicano o controle do Congresso. Tá? Isso também estava sendo esperado nos governadores dos estados e não aconteceu. Tá? Eles estavam prevendo isso, mas eu fiquei feliz de saber que isso não aconteceu. Feliz por quê? Porque eu sou democrata? Não. Feliz porque eu sou advogado de imigração, eu trabalho para imigrantes, então eu tenho que ser feliz com as coisas que beneficiam os imigrantes. E os republicanos ganharam o poder não é uma coisa boa. Se você discorda de mim, tudo bem, pode discordar à vontade, mas veja os anos que o Trump estava como presidente e veja como ficou mais difícil o sistema de imigração, com mais de 400 medidas de mudança de política interna, visando prejudicar os imigrantes e limitar a imigração legal. Nem vou falar de imigração ilegal. Limitar a imigração legal. Ter menos imigrantes nos Estados Unidos. Então agora, depois do governo Joe Biden, que começou no início de 2021, as coisas começaram normalmente a voltar à normalidade, como estava no governo do Obama. Então o que acontece agora? A gente tem aí o Joe Biden, o presidente, podendo perder a maioria do Congresso, né, o controle do Congresso, da Câmara de Deputados e do Senado. E aí o que acontece? Não se passa lei nenhuma. Entendeu? Não se passa lei nenhuma. Já não estava passando antes, porque para passar lei no Senado, já fiz também um vídeo sobre isso, para passar lei no Senado, você tem que ter 60 votos.
Os democratas são 50 só. Então, quando é que você vai conseguir 10 republicanos que vai, não, eu vou votar com os democratas para passar uma lei de imigração? Isso não vai acontecer. Não vai ter 10 republicanos que vão quebrar a tradição do partido e votar para favorecer imigrantes, dar um status legal para quem entrar aqui fora de status, perdoar os imigrantes, ou uma chamada anistia. Não vai acontecer. Vamos ser práticos, tá? Vamos deixar a política de lado e ser prático nesse assunto, que é o que importa a vocês. Daí nós temos então agora, tinha essa onda vermelha que ia chegar, mas não chegou, e agora o resultado foi o seguinte: os democratas conseguiram manter os 50 votos, ganharam um voto a mais, que foi a Pensilvânia, e aí ficaram com 50 votos. Os republicanos têm 49 e tem mais um voto que vai ser na eleição, no segundo turno, que vai ser no estado da Geórgia, né, onde temos aí o Raphael Warnock e o Herschel Walker, o football player, o Herschel Walker do Partido Republicano lá, que está concorrendo para ver quem vai ser o senador representando o estado da Geórgia a partir de dezembro 6. Mas de qualquer forma, mesmo que o republicano ganhe, o que aparentemente não vai acontecer, pelo que a gente está vendo aí, mas nunca se sabe, né? Tinha onda vermelha aí também que não aconteceu. Então, se o republicano ganhar, fica 50-50, continua tudo como está agora. Tá? As coisas continuam como estão nesse momento, sendo 50 votos democratas, 50 republicanos, e a Kamala Harris, vice-presidente, sendo o voto de Minerva. Tá? Mas se o democrata ganhar, o Raphael Warnock ganhar essa eleição, o voto 51, nós temos agora 51 contra 49. Bom, é a maioria do mesmo jeito, mas é um pouco melhor, porque nós temos aí essa regra que tem que ter 60 votos. Essa regra depende de os democratas se unirem, todos os 50, mais a vice-presidente, e dizer: nós queremos acabar com essa regra, queremos abolir essa regra, porque essa regra não é na lei, é uma regra que o Senado invocou há um tempo atrás, inventou essas coisas há um tempo atrás e continua mantendo como tradição. E nenhum partido quis quebrar essa regra. Mas se o partido da minoria não quer realmente se comprometer a fazer nenhum tipo de mudança e apenas ser o partido do não, o partido está no poder, pode votar e dizer: então vamos acabar essa regra, e vai ser preciso somente a maioria simples, 50 votos mais um, para passar qualquer tipo de lei. E aí, no caso, passaria as leis todas que a gente tem aí já aprovadas pela Câmara de Deputados, muitas leis sobre imigração poderiam passar. Agora que vai ficar talvez 51 a 49, se isso acontecer realmente, em dezembro 6 nós vamos saber, mas se por acaso o democrata ganhar o voto 51, nós agora temos aí 51 contra 49, o que quer dizer, se algum democrata não quiser votar com o partido para acabar com essa regra dos 60 votos, que é chamada regra do filibuster, se não quiser fazer isso, pelo menos podemos perder um voto democrata, que basta que 50 queiram fazer, tá? Isso não é tão fácil, porque tem 2 democratas, a gente já falou também no vídeo anterior, que não querem acabar com essa regra, que é a Kristen Sinema, do Arizona, e o Joe Manchin, do West Virginia. Então, esses 2 democratas até parecem republicano em pé de democrata, né? Mas, enfim, eles estão lá e estão dando a maioria pra gente. Então, quando eu digo com a gente, eu digo que eu também sou democrata, não que eu quero influenciar ninguém a ser democrata, mas pelo menos eu voto com um partido que ajuda os imigrantes. Então, eu sou muito pró-imigrante, que é o meu trabalho e é a minha paixão, então eu não vou nunca votar republicano, porque seria votar contra meus clientes, ou meus futuros clientes, né? Então, mas voltando aqui ao assunto, então, a gente tem, nesse caso, podendo um deles, a Kristen Sinema ou Joe Manchin, ceder e votar com os outros democratas, mesmo que o segundo não queira, temos 50 votos, temos a Kamala Harris, que pode vir votar, e seria 50 democratas, 49 republicanos, mais um democrata votando não, na regra do filibuster, e aí teríamos, então, a Kamala Harris vindo para fazer o voto de Minerva, o voto de desempate. E aí eliminaríamos a regra do filibuster, e aí, meu amigo, vou dizer, se eliminarmos a regra do filibuster, a gente pode ter aprovada a regra do registro, a lei do registro, que eu fiz um vídeo também sobre isso, o link está aqui na descrição abaixo. Então, a lei do registro pode ser aprovada e vai para a mesa do presidente para assinar e virar lei realmente, né? E várias outras leis que têm a ver com imigração, que já foram aprovadas pelos democratas na Câmara de Deputados, né? Que são comandados hoje pela Nancy Pelosi. Então, essas leis já foram aprovadas
estão aí só esperando que o Senado vá votar. O Senado nunca votou porque não tem os votos para passar, né? E tem a regra do filibuster que evita passar com a maioria simples. Então, acabando com a regra do filibuster, essas leis esses projetos de lei estão prontos para a votação. E o Senado vai votando, ó, e vai tudo passando. Então a gente pode ter realmente uma situação bem favorecedora se o democrata ganhar a eleição da Geórgia para o último assento do Senado e ficarmos no 51-49, tá? A gente pode ter um ano 2023 porreta, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido essa parte política que é muito importante para os imigrantes, tá? Mais uma vez, eu não quero influenciar você no futuro, quando você puder votar, a votar democrata, republicano, vote como o seu interesse mandar, tá? Como você achar melhor, como você se associar mais a cada partido. Mas eu estou falando aqui de imigração. E imigração existe uma regra bem, uma linha bem brilhante no meio, mostrando que se você é a favor, normalmente você é democrata. Se você é contra imigrantes, você é republicano. Não tem como ser de um jeito diferente. Tá? Já teve tempo até que os republicanos vinham, votavam com os democratas, passavam leis. O George Bush passou leis, tá? que favoreciam os imigrantes, né? Hoje o Marco Rubio e o Lindsey Graham, que são hoje completamente opostos a qualquer tipo de lei de imigração, já fizeram parte da Gangue dos Oito, se lembra? Em 2007, 2006. Então, essas coisas hoje em dia ficaram muito polarizadas, né? Muito por causa do Trump. Então ficaram muito polarizadas e eu quero que vocês entendam que eu não quero influenciar ninguém a ser democrata ou republicano. Eu sou orgulhosamente democrata, só voto no Partido Democrata, tá? Mas isso porque eu realmente sou advogado de imigração e pretendo ver mais pessoas ficando legais no país, conseguindo seus documentos e sendo felizes e manter as famílias unidas. Então eu só posso votar democrata se eu pensar assim. E é por isso que eu voto democrata. Mas eu não quero que você pense que eu estou querendo influenciar, é só para você entender na questão política que esse assento da Geórgia, embora não vá estabelecer quem tem a maioria, aumentando a maioria, nem que seja por um voto, vai melhorar muito a chance de a gente ter uma reforma migratória no próximo ano. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!